A mensagem que nós vamos compartilhar aqui com vocês, de um livro que nós amamos muito ler, um dos livros do pastor Joseph Prince, né? Eu creio que muitas pessoas conhecem, e o nome desse livro é A Santa Ceia, né? O alimento que leva à vida, que nos dá vida. Então, eu gostaria de compartilhar esse testemunho do pastor Joseph Prince, porque, primeiramente, é uma atitude muito humilde da parte dele e que nos ajuda a entender muita coisa, inclusive nos ajuda a ajudar muitas pessoas que estiveram na mesma situação, como nós também estivemos um dia por muitos e muitos anos. E este livro aqui, as pessoas que desejam um dia adquirir para ler, né, é um título que está na página 98, que diz assim: você é qualificado para cada bênção. E por que isso chamou a nossa atenção? Como eu disse, porque nós viemos exatamente de uma linha de pensamento na qual o pastor Joseph Prince estará aqui testemunhando, e graças a Deus que isso trouxe uma mudança muito grande no ministério dele e na vida das pessoas na qual ele ensina hoje o Evangelho da Graça. Então, ele diz assim: anos atrás, quando comecei a pregar, eu ensinava sobre a razão pela qual os cristãos não eram curados. Um dos meus heróis espirituais da época havia declarado: não há nada de errado em Deus e nada de errado em sua palavra. Quando você não recebe nada de Deus, é porque há algo errado em você. Então aqui ele está no livro explicando que ele aprendeu esse tipo de pensamento. Ele conheceu esse tipo de ideologia, né, de teologia, na qual ele não somente aprendeu, mas como ele também ensinava. É por isso que ele está aqui testemunhando isso. Então, era isso que eu também ensinava à minha igreja. Eu queria que as pessoas da minha igreja fossem curadas e tivessem plenitude. E por isso, eu lhes dava uma lista de razões pelas quais elas não recebiam sua cura. Mas essa lista só aumentava. Então, como nós acabamos de dizer, o pastor Joseph Prince aqui, né, está testemunhando como ele estava agindo há muitos anos e muitos anos atrás por ter aprendido assim. E isso nos faz lembrar, Deusinê, por isso que nós escolhemos gravar esse vídeo em cima desse assunto, porque é algo que também aconteceu em nossas vidas também. Nós havíamos aprendido uma fé igual a essa. E nós não somente havíamos aprendido, como também, felizmente, estávamos ensinando assim também. E não parava por aí, porque isso também acontecia conosco, essa desqualificação também ocorria em nossas vidas. E eu paro aqui, Deusini, e fico imaginando como que as pessoas se sentem, qual é o resultado, qual é a consequência. Muito embora eu sei, né, porque a gente estivemos nessa mesma linha de pensamento um dia, mas para ajudar mais as pessoas, o que ocorre dentro do coração de alguém quando está diante dela uma lista de coisas na qual apresenta uma desqualificação, mostrando a razão pela qual ela não tem recebido nenhuma bênção de Deus? Olha, eu imagino que a pessoa pode se sentir, porque eu também já vivi isso, né? Como você também, Nilson. Um peso, vou dizer assim, a palavra mais correta, um peso. Você se sente pesada com a palavra dessa e você começa a questionar por muita coisa. Duvidar de muita coisa que você até acreditava. É verdade. E eu acredito que, Deuseni, o testemunho que o pastor dá aqui no livro dele, como você acabou de colocar aqui, eu creio que ele percebeu, depois do que vamos aqui acabar de ler, você vai entender, que o resultado que ele acreditava que as pessoas teriam, esse resultado não estava acontecendo. E o que
ele conclui aqui ainda no livro, né? Continuamos aqui. Um dia, enquanto eu insistia fortemente nesse assunto em minha pregação, ouvi a voz do Espírito Santo dentro de mim dizendo: pare de desqualificar o meu povo. Fiquei triste ao ouvir o Senhor me dizer isso e respondi: mas, Senhor, eu amo o teu povo e quero que ele tenha saúde. E o Senhor respondeu: então, pare de desqualificar o meu povo. Eu repliquei: mas, Senhor, eu não estou desqualificando o teu povo. Eu estou tentando qualificá-lo para a tua cura. Veja aqui, mais uma vez, eu acho isso aqui é da parte do pastor Joseph Prince, né? Realmente, eu aprecio muito esse tipo de atitude, porque isso aqui é uma humildade. Alguém que expõe no livro, né, uma atitude que ele, graças a Deus, né, ele reconhece que era uma atitude que para ele estava sendo correta, mas sem que ele percebesse, ele estava colocando peso sobre aquelas pessoas, exatamente como acontece hoje. Infelizmente, muitas pessoas ela têm sofrido esse peso, esse conflito, como você acabou de dizer aqui, que quando está diante dela uma desqualificação, né, com argumentos, como se fosse uma lista de coisas que é apresentado para ela. Olha, você não é abençoado, você não consegue vencer, você não consegue ter resposta, você não consegue isso, aquilo, Deus não abençoa você nisso, aquilo. Por que você não tem feito isso? Por que você não veio em tal dia? Por que você não participou de uma reunião tal? Por que você não deu isso? Por que você não deu aquilo? Por que você... Enfim, é uma série de coisas que são apresentadas para aquela pessoa e ela se sente desqualificada. E aqui nesse livro, a gente vê que a importância do coração sensível à voz do Espírito Santo é muito importante. É algo necessário para que, então, as pessoas que estão levando o Evangelho de Cristo, elas possam entender que não é o trabalho do homem, mas sim a obra do Espírito Santo ali. Quando ele ouviu o Espírito Santo falar: olha, pare de desqualificar o meu povo. Eu posso imaginar como ele se sentiu nesse momento, porque a pessoa precisa ser muito humilde no coração para poder perceber que algo está errado, que algo não está ajudando, como às vezes as pessoas imaginam e pensam que estão ajudando. E às vezes as pessoas podem perguntar assim: mas por que tem muitos que ainda continuam fazendo a mesma coisa? Porque o Espírito Santo, Nilson, ele dá oportunidade para todos, né? Para a gente saber o que é aquilo que é certo e que é errado. Mesmo na nossa inocência, porque eu creio que muitos na inocência, até na ignorância, de não conhecer o que realmente Deus quer, né? Para aquele povo, para aquelas pessoas, para Ele mesmo. E quando ela tem coragem de ouvir a voz do Espírito Santo e assumir, e ao ponto que ele está fazendo aqui, testemunhando com essa coragem de expor o que ele viveu, isso ajuda muitas pessoas, como nós vivemos também. E a importância, por que é importante o homem de Deus, aquele filho de Deus que está ali pregando, ouvir a voz do Espírito Santo? Porque são ovelhas de Jesus que estão ali. E ela vai passar a crer naquilo. E ela começa a se culpabilizar e começa a se sentir condenada e assim vai. E as pessoas, e isso aqui é muito importante a gente frisar isso aqui, porque em um lugar onde as pessoas deveriam se sentir livres, se sentir em paz, se sentir bem, muitas das vezes as pessoas se sentem pesadas, elas se sentem condenadas. Eu já me senti assim, já me fizeram me sentir assim. E isso é horrível, porque você fica num conflito muito grande, você fica procurando resposta. E, na verdade, a resposta está na cruz. Mas, infelizmente, as pessoas, por faltar nela o conhecimento, ela vai tirar o foco do que Jesus fez na cruz e vai levar as pessoas a focalizar nos erros dela e não naquilo que Jesus fez por ela na cruz. E isso, infelizmente, acontece também
na vida de muitas pessoas. E você sabe de uma coisa, nisso que eu estava pensando aqui quando você estava falando, para Deus, o Espírito Santo falar com ele assim, para de desqualificar o meu povo, isso aqui é muito bom, isso aqui traz paz, porque a gente vê como Deus é. Ele desaprovou isso. Ele, mesmo na sua inocência, meu filho, você quer ajudar essas pessoas, mas eu não aprovo isso, porque eu não vejo assim. E isso para mim é muito importante, né? Porque e eu consigo entender o pastor Prance, eu consigo entender essas pessoas que ouviram isso, porque a gente viveu isso. Foi preciso fazer algumas cirurgias no nosso corpo, você sabe que nós somos ser humano. Deus colocou os médicos como autoridade nesse mundo, né, Nilson? Para poder também Deus usar as mãos do médico, porque há muitas pessoas, para poder ficar claro aqui, ela ora. Olha, eu orei pelo esse problema de saúde e não fiquei curada. Mas às vezes ela foi preciso passar pelo médico, o médico passou um tratamento e ela ficou boa, ela ficou bem. Então ela pode considerar que foi a mão de Deus, porque graças a Deus que você conseguiu superar aquilo. Mas as pessoas focam nos resultados. E é isso que eu ouvi. Quando a direção daquela instituição, ela viu o nosso estado de saúde, porque a gente tem muitos anos trabalhando um trabalho muito intenso, né? Sem muita repouso, é normal com os anos, o nosso corpo, a gente vai sentir, né, Nilson? Exatamente. E o que acontece? Eu ouvi essa palavra. Olha, se vocês estão com esses problemas de saúde, é porque vocês estão mal com Deus. Se eu não tivesse a minha fé baseada na rocha que é Jesus, eu poderia ali desmoronar, né? Vamos dizer assim. Mas eu fiquei firme, porque eu sabia que era devido ao trabalho intenso, sem repouso. Como você, se você trabalha a semana toda, você não tem um dia na semana para poder descansar, como você vai ficar? Estressado, cansado, o corpo vai agir com os anos. E é normal. Então não é isso que qualifica as pessoas, né? Exatamente. E isso com certeza trouxe tristeza quando você ouviu isso, como também eu ouvi muitas coisas que causou tristeza. E por que nós estamos compartilhando isso aqui? Porque isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma coisa que muitas pessoas precisam ouvir. Muitas pessoas, elas estão carregando esse fardo, carregando essa angústia, carregando essa tristeza, procurando resposta. Poxa, por que eu não sou tão abençoado? Por que isso não acontece? Por que isso não acontece? E o fato delas viverem assim, elas acabam vivendo na dúvida, desacreditando até mesmo no amor de Deus para com elas, porque o que mais importa é o que o homem fala, é o que o homem mostra. Não, você está errado, você tem um problema. Claro que a gente não está aqui dizendo que o problema está em Deus, não, absolutamente não. Mas não podemos viver carregando algo que, na verdade, Jesus já levou sobre si. Porque quando nós vivemos com esse pensamento de desqualificação em nós vamos passar o resto da nossa vida nessa angústia, nessa amargura. Porque, na verdade, ninguém é perfeito em nada. A perfeição está em Jesus. É por isso que nós precisamos olhar somente para Ele. E aqui tem algo que me chama muita atenção no testemunho do pastor Prance, quando ele, então, com o coração sensível à voz do Espírito Santo, ele diz o seguinte: e quem dera as pessoas que estão pregando o Evangelho nessa mesma linha de pensamento, desqualificando as pessoas, se elas então tivessem a humildade e a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e tomarem uma decisão de mudar completamente a atitude dela para com as pessoas. Mas a gente sabe que nem todas as pessoas têm essa humildade no coração para reconhecer isso. Mas graças a Deus, existem homens de Deus que têm, e é por isso que nós estamos aqui trazendo essa mensagem desse lindo testemunho que com certeza ajudará muitas pessoas. E olha só o que ele diz: ao dizer isso ao Senhor, meus olhos se abriram e eu me arrependi. Olha só, né? Que coisa linda, né? Eu me arrependi. Eu não posso qualificar ninguém para a cura e também não tenho que tentar fazer isso. Deus já nos qualificou pelo sangue do seu Filho. Essa é a grande realidade. Nós não temos o direito de julgar e condenar ninguém, nem tampouco qualificar alguém dizendo se ela então está pronta para receber a bênção de Deus ou não, ou porque ela não é abençoada ou não. Não podemos, porque na verdade todos nós
já fomos qualificados por Deus através do sacrifício de Jesus. E isso é maravilhoso de saber, isso é libertador, isso é algo que todos nós precisamos entender. E olha só a mensagem que está aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia, Colossenses 1, do 12 ao 14, diz assim: E agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele quem nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Então aqui a gente vê claramente que Deus, Ele já nos capacitou. Ele não nos desqualifica, mas Ele nos qualificou. E é por isso que ele fala aqui, agradeça com alegria, né? E ele continua a dizer aqui no testemunho dele: hoje, você e eu podemos agradecer ao Pai que nos qualificou. Já somos qualificados para receber toda a bênção. E não apenas isso, Ele já nos livrou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Então, independentemente do problema, da situação, de qualquer que seja a situação, é Deus que nos qualifica. Não temos o direito de desqualificar ou de apresentar diante das pessoas uma série de coisas para levar elas a fazerem aquilo que nem Deus está exigindo dela. E isso é triste, porque infelizmente isso acontece em muitos lugares. Ele diz ainda: não importa o pecado cometido, não importa as falhas que você tenha, pare de se desqualificar. Nada do que você possa fazer, por mais grave que seja, pode anular a obra consumida de Cristo. Isto é a grande verdade. É por isso que nós acreditamos o seguinte: Deus é tão glorioso, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, a bondade de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão grande, que Ele olha para as pessoas diferente do que nós olhamos. Então, por mais errado que uma pessoa possa estar vivendo, Deus olha para aquela pessoa com um olhar de compaixão, de misericórdia, e ela tem sim a oportunidade, não por conta dela em si, não por conta do merecimento, não, mas por causa do que Jesus fez. Tudo está na obra de Jesus na cruz. Talvez você pense que não mereça ser curado, ser abençoado ou receber algo de Deus. Talvez você pense que merece sofrimento na sua vida. Não é isso que muitas pessoas, às vezes, Deus, nem pensam: eu mereço sofrer. Porque nós falamos aqui de pessoas que são desqualificadas dentro do mundo religioso. Existem pessoas assim, que elas são desqualificadas, infelizmente, por aqueles que deveriam olhar para ela com amor e compaixão e misericórdia. Mas há pessoas, em qualquer lugar que seja, na sociedade, que também desqualifica as outras, ou ela em si mesma se desqualifica, achando que ela não tem capacidade, condições de fazer nada. Há aquelas que, por exemplo, dizem assim: bom, eu não sou uma pessoa que oro, que vou numa igreja, então não creio que Deus vai olhar para mim, que Deus vai fazer alguma coisa por mim, porque, infelizmente, eu sou uma pessoa cheia de erros, cheia de falhas, eu não sou uma pessoa boazinha. Olha, ainda que você se considerasse uma pessoa boazinha, a sua vida não seria abençoada porque você é uma pessoa que se considera boa. A sua vida, ela é abençoada porque você crê em Jesus, porque você olha para Jesus, para aquilo que Jesus fez na cruz, você o aceitou como seu Senhor e Salvador da sua vida. E é Ele que opera em nós o querer e também o aperfeiçoar. O que eu estou dizendo é que mesmo que você tenha cometido erros, você não deve se desqualificar. Isso é graça. A graça é para aqueles que não a merecem. Então, por isso que eu achei muito lindo esse testemunho aqui do pastor Joseph Pranzo, que ele deu aqui no livro dele. Esse ensinamento, isso que ele viveu, essa experiência que ele viveu. E graças a Deus, Deusinho, que o Espírito Santo encontrou nele um coração sensível para mudar completamente a maneira, a forma de pensar que ele tinha antes. E por isso que hoje a gente percebe nas pregações dele, a gente percebe hoje nos livros que nós lemos esse olhar diferente,
não colocando peso em ninguém, não desqualificando ninguém, porque é assim que Deus age. Deus não desqualifica ninguém. Não é porque você está enfrentando uma luta, vivendo um problema ou algo difícil na sua vida que você está desqualificado para ser abençoado por Deus. E se mesmo alguém tem desqualificado você, mesmo se alguém tem condenado você, independentemente de quem você é ou aonde você esteja, talvez até mesmo dentro de uma comunidade evangélica ou cristã, não importa. Mas, de repente, as palavras que você tem ouvido são palavras que têm desqualificado você. Saiba que Deus não desqualifica você. Nós ouvindo essa mensagem, esse testemunho, o que acontece dentro da gente, Nilson? A gente é brindado de todas as frechas, de todas as palavras que vêm contra a gente para querer nos desmoronar, nos deixar para baixo, seja no trabalho, como a gente deu exemplo, tanto dentro de uma igreja, fora de uma igreja, uma pessoa que não conhece a Deus ainda, ela passa por isso também, ela se desqualifica, ela no trabalho, tem pessoas que desqualificam ela, a inveja, tanta coisa que acontece e a pessoa ela fica ali naquela confusão e ela não sabe mais quem ela é, ela não sabe mais crer em que eu sou essa pessoa, eu não sou, há sérias dúvidas. Então quando a gente ouve isso aqui, esse testemunho, a gente passa a se brindar, porque a gente olha para Cristo e Cristo nos vê de uma maneira extraordinária, né? Um amor completamente diferente, misericórdia, amor, ele confia na gente, ele tem expectativa, olha, ela vai conseguir, ele está sempre torcendo, olha, você vai conseguir, como um pai, né? Quando ele vê o filho, né, Nilson? Ele dá de tudo melhor pro filho conseguir vencer na vida. Imagina o amor de Deus, é mais perfeito, né? Então, toda vez que você é bombardeado por esses pensamentos, às vezes até pensamento, Nilson, que vem, pensamento, seja uma pessoa, seja aquilo que você está ouvindo, foca os seus olhos em Jesus. Pensa assim, Deus não me vê assim dessa forma, Ele não me olha dessa forma, então eu não vou acreditar nada disso, eu vou olhar para frente. Os resultados, você não pode também se desqualificar por causa dos resultados, levanta a poeira e vamos seguir em frente e a gente vai vencendo, porque quando a gente crê nisso, a gente é brindado e a gente sabe quem a gente tem crido e nós sabemos quem nós somos, porque aí você passa a ter uma identidade que você não vai se deixar se levar por nada, né? É verdade. E queremos terminar esse vídeo lembrando a você daquilo que está escrito em Colossenses. E agradeçam com alegria ao Pai que nos tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Deus, Ele ama você. Deus está com você, mesmo se tudo está difícil na sua vida. Não deixe de ter os seus olhos em Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos.